Só de pão viverá o homem, mas a palavra... Fala galera, beleza? Começando aqui mais um episódio de Nem Só de Pão. Pedro aqui, e agora eu vou chamar a nossa amiga de banca. Fala galera, aqui é a Gabi. Tô muito honrada, com muito prazer aqui de fazer esse podcast. Que seja uma bênção para cada um de vocês. Oi gente, aqui é o Matheus. E o tema de hoje é um pouquinho complicado, um pouquinho mais sério. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Diogo. Muito tempo que eu não participo de um podcast, estou muito nervoso. O tema é muito desafiador, mas tenho consciência de que se o Senhor nos chamou a falar sobre isso, com certeza vai ser para edificar a igreja e contribuir também para edificar a nossa própria vida. E que seja uma conversa muito agradável e que abençoe a cada um. Olá pessoal, primeiramente gostaria de agradecer o Pedro, Gabi, Matheus. Obrigado pela oportunidade, por ter convidado aqui para participar. De fato o tema é extremamente desafiador, né? Mas a gente pede que o Senhor nos conduza para que a gente possa falar aquilo que o Espírito Santo colocar nos nossos corações. Amém. Amém. E aí, Gabi? O que seria um conflito entre fé, medo e razão? Au. Quem começa? Pode falar, Quem Marcelo. começa é uma luta aqui. Sempre é assim. Aí agora inverteu a ordem, né? Gente, eu acho que um conflito entre fé, medo e razão, né? A gente não tem como definir, tá? Mas assim, o que eu entendo é que nos dias que a gente está vivendo, a gente tem muito disso, né? Que a gente nem percebe, né? A gente acaba colocando a nossa fé de lado, colocando a nossa razão na frente e deixando que os medos também, né, nos travem, né? E assim, tem um assunto bem interessante que eu acho que vale a pena trazer aqui, né? A história de Gideão. A história de Gideão é uma história bem interessante. Ali eu acho que tem um conflito de fé, né, de medo e de razão. Pelo seguinte motivo, né? Gideão, ele estava, a história, vou sintetizar aqui, mas ele estava, né, sendo cercado pelos midianitas e naquele momento, né, a razão dele dizia que ele precisava comer e precisava malhar, né, o trigo no lugar que não se malhava. E a razão que ele tinha fazia com que ele entendesse que era dessa forma que ele deveria viver e o medo travava ele, né? Ele não é como se tivesse desconhecido que o Deus de Israel havia tirado todo aquele povo do Egito e pudesse fazer mais pelo aquele povo, né? E Deus vai chamar ele de uma forma bem interessante, que ele fala homem valente, né? E um homem que está lá cheio de medo. É interessante isso. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que se entrelaça muito nos nossos dias, né? A gente acaba não conseguindo delimitar o espaço de cada uma dessas coisas, né? A gente acaba tendo medo para determinadas coisas, e acho que hoje o mundo está trazendo muito isso para a gente, né? A razão, quando a gente quer colocar o nosso eu na frente, e aí a gente quer decidir por nós mesmos, né? E a fé, eu acho que é aquela coisa que fica lá em último plano, né? Hoje em dia a gente tem feito isso. Acho que é algo para a gente poder refletir. Talvez a gente vá falar um pouco mais disso no decorrer desse bate-papo aqui. Também tem tem outros lugares que aparecem na Bíblia isso. Essas histórias que os personagens, de certa forma, eles têm esse conflito entre fé, medo e razão o tempo todo. Que nem no último culto do pátio, a pregação foi baseada justamente em Pedro, enquanto Jesus aparece no lago, e aí Pedro vai andando nas águas, depois ele cai. E também tem o Abraão, quando Deus pede para sacrificar o filho dele. Aparece diversas vezes na Bíblia. Com certeza tem mais, né? Sim, com certeza, são vários. Mas essas que eu lembro agora. Cova dos Leões. Daniel. Daniel também é muito bom. Agora você vê um ponto que é interessante. Ela falou da Cova dos Leões, né? E a gente pega a questão da fornalha. Olha a questão da fé,
quando a Sim. gente vê a questão da fornalha. Porque mesmo indo para a fornalha, eles não se negaram aí. Uhum. É. Né? Abre a porta que a gente vai lá. E o nosso Deus vai nos livrar se quiser. Sim. Se quiser. Repare, hoje a gente tem uma fé muito triunfante, né? A nossa fé sempre é uma fé que pede alguma coisa. Sim. A nossa fé, né? Tá sempre pedindo. Não, tenho fé que eu vou conseguir fazer uma viagem. Gente, né? A gente precisa... Isso é muito torpe, né? É, muito pequeno, muito É. pequeno. Porque, assim, isso é coisa que... a gente já tem que pensar o seguinte, Deus me deu a capacidade de trabalhar, né? Então, assim, olha quanta bênção. Eu fiquei pensando na época da pandemia uma coisa muito interessante. Eu sou meio esquisito, eu acho, né? Porque, assim... às vezes, eu fiquei pensando assim na pandemia. Claro que a gente ficou com medo, né? Claro que Sim. teve toda aquela questão. Mas vou ser sincero com vocês, eu não fiquei com aquele pavor. Eu não fiquei. Porque assim, eu lembrei do Egito. Eu lembrei quando Deus fala para ungir as ombreiras das portas, que ele ia guardar o povo lá dentro. E eu fiquei com essa palavra no meu coração. É claro que a gente viu várias coisas, a gente provavelmente deve ter, inclusive os amigos, família, né, acontecendo, mas eu fiquei com essa palavra no meu coração. Isso me deu um conforto. Eu falei, o Senhor está me guardando. E não só a mim, pedindo para guardar a minha família também. Então, assim, não é ser melhor, mas eu acho que assim, é uma questão de você exercitar mesmo a tua fé, né? Porque a própria definição da fé é aquilo que você não vê, né? São as coisas que você... É o transcendente, né? É algo que transcende, né? Você tem que crer no Senhor e crer que o Senhor está com a mão dele sobre você, está cuidando de você. Agora, ele pode acontecer também várias coisas. Isso não significa que o Senhor não cuidou de você. Sim. Né? E isso é uma fé madura, né? Eu acho que nessa questão da pandemia, acho que isso mexeu muito com a gente. Em diversos pontos a gente ficou apreensivo em todos os sentidos, porque se a gente morresse, isso não seria algo ruim. Se a gente cristão, a gente tem uma convicção. Então a morte para nós seria um lucro, né? A gente estaria mais perto de Cristo. Sim. E isso colocava em choque a gente. Pô, mas eu tô com medo de morrer. Como é que é morrer? Nunca Tá tão morrer. apegado, né? Será que eu tenho fé suficiente que eu não vou pegar essa doença? Verdade. Ela não vai ser letal pra mim? Então, tipo, a gente começou a ter um misto de emoções gigantesco. E a gente ficava assim, meu Deus, mas se minha esposa pegar, e o que eu vou fazer? Sim. Sabe? E a gente falou assim, caraca, mas eu tenho um Deus que é um Deus que cuida de todas as coisas. E se ela pegar e for da vontade dele? Sim, é verdade. Aí bate conflito É um conflito muito grande. muito grande. É verdade. Isso... Fala, Gabi. Eu acho que a fé é muito a questão de confiar e obedecer, né? Confiar na palavra e obedecer independente do que a gente acha que é melhor pra gente. Acho que isso é o mais complexo, né? Deixar o seu eu para confiar no que Deus tem de melhor, no que Deus tem de acordo com a vontade dele, né? Isso, confiar mesmo, assim, você falou tudo. A fé é você confiar, é ter a confiança plena naquilo que você não está vendo. É. Assim, a gente crê que a gente vai morar com Cristo, Sim. né? A gente crê. Por quê? Porque ele falou. Sim. Mas a gente crê por quê? Porque ele revelou isso na sua palavra. Sim. Então ele deu a sua palavra. E por que a gente crê? Porque aí vem a questão da razão. Porque ele veio e falou com mais de 40 pessoas, mais de 500 pessoas viram. Sim. Então, assim, não foi algo de uma invenção. Elas estão interligadas, né? A fé e a Cristo é razão. uma pessoa. Aham. O cristianismo, ele é uma pessoa, é Cristo. Assim, não existe outro caminho. Aí fala que o cristianismo é exclusivista. Por quê? Porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a gente crê nisso. Sim. Então, assim, a fé, você não vê Jesus, né? Você não vê, ninguém Sim. é que viu Jesus, mas a gente crê. Porque ele falou, eis que estou convosco todos os dias. Então, a gente crê que Deus está com a gente, que está nos orientando. E a fé, ela faz com que a gente tome melhores decisões. Sim. Ela faz com que a gente tome melhores decisões. A gente vai ter razão, porque a razão não está afastada, né? Porque até Paulo fala que a gente precisa renovar a nossa mente. Então a gente precisa ter
Essa razão até porque Cristo vai usar isso em prol do evangelho. Não vai ser Cristo, ele vai te capacitar para poder te usar. Então a razão, mas ela vai te orientar a melhores decisões. Porque você, além de tudo, não vai deixar que o medo te invada. Mas isso que o Pedro falou era muito verdade. A gente passou um momento de conflito, né? Poxa, caramba, eu tenho fé, mas, poxa, eu perdi um amigo. Eu perdi um amigo que, assim, sabe aquela pessoa assim, você jamais imaginaria, né? Salvo as circunstâncias que foram, você jamais imaginaria. O cara forte e tal. Perdi quando soube a notícia. Eu falei, gente, como assim? Mas era algo que estava acontecendo, né, no mundo todo, aquela coisa toda. Assim, eu fiquei assustado com aquilo dali, né? Mas a gente precisava caminhar um dia após o outro. E aí é o que eu falei, né? O que me confortou, aquela coisa toda, foi isso. Falando, cara, o Senhor cuidou do povo dele, né? Então, se eu sou povo, né? Se eu faço parte desse povo, o Senhor vai cuidar de mim, independente de qualquer coisa, entendeu? Não, assim, é porque às vezes a gente fala isso e parece que tá falando da boca para fora, né? Você, pô, mas aí tá falando da boca para fora porque não acontece nada. Sim, de todo o coração. Eu tô falando isso, assim, é aquilo que realmente, né, tá no meu coração, assim. A gente não quer passar por momentos difíceis, né? Quem aqui quer? Não, eu quero passar por momentos difíceis só para poder, né? A fila tá sempre vazia. Não quer, não é? Uma fila que tá sempre vazia, né? Quem quer entrar naquela fila ali, porque ali é um momento difícil que você vai provar. Não, pelo amor de Deus. Aquela ali não, eu quero, né? Eu quero ser abençoado, obviamente, né? Mas é diferente quando se passa por algum tipo de tribulação. E às vezes a gente nem sente que está passando, né? É um problema tão grande, o outro tá olhando um problema grande, você tá dando um problema, tá vendo um problema de uma forma até um pouco razoável, mas tá passando por aquele problema. Enfim, né? Eu acho que assim, cada pessoa também, né, analisa isso e vê isso de uma forma, né? Vive de uma forma De uma diferente. forma, e vive de uma forma O diferente. que eu ia falar é que vocês falando sobre pandemia e pensar entre conflito, entre fé, medo, razão, me trouxe a reflexão de que foi necessário a gente passar por essa situação, e eu vou corrigir o necessário, no sentido de que você refletir sobre razão e medo e voltar. Eu voltei, na verdade, há alguns anos e aqui na minha mente, né, de estar vivendo aquele momento. E confessemos, né? Seria, sei lá, naquela circunstância em que tudo se fechou, todo mundo estava trancado dentro de casa, todo mundo usando máscara, com medo até do outro lado. E aí eu tô olhando aqui pra gente aqui sentado em volta dessa mesa. Naquela circunstância, isso aqui parecia que não aconteceria mais. E olha como o medo alimentou uma certa razão de tipo assim, cara, eu não vejo vias disso aqui, de ter essa realidade, sabe? De ter esse contato físico, de não viver com esse medo de esse vírus tá matando muita gente, como é que vai ser a nossa vida depois disso? Naquelas circunstâncias, parecia não haver esperança. E aí é o conflito mor, né? Porque, por assim dizer, porque sem a fé, sem a esperança de que a gente possa viver uma circunstância muito diferente do que a gente estava vivendo naquele momento, que era de pandemia, de milhares de pessoas morrendo, de um vírus que a gente não sabe de onde surgiu, sem vacina, sem nada. Isso pra gente, sem fé, cara, parecia o fim do mundo. E eu me senti realmente, sendo bem sincero, mesmo tendo fé, mesmo crendo em Cristo, e eu vejo que a minha vida com Deus veio sendo fortalecida ao longo desses anos e também passando por essa situação, por essas preocupações, por esse medo. Também foi uma forma de exercitar a minha fé, de fortificar a minha fé no Senhor, para que eu possa realmente acreditar nele. E aí a palavra que me veio ao coração, quando o Marcelo até falou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra síntese dessa tríplice conflito que a gente está falando aqui é verdade. Porque eu fiquei refletindo muito quando, no início, antes da gente... O nosso esquenta aqui, por assim dizer, do podcast, a gente estava falando sobre a questão da juventude. E aí, quando eu fiquei pensando sobre fé, medo e razão, eu fiquei pensando muito em verdade. E o quanto não sei, claro, cada geração tem a sua forma de viver, cada geração tem as suas crenças,
mas eu fiquei pensando o quanto, na nossa geração hoje em dia, quantas verdades são ditas, sabe? Quantas verdades são criadas para cada um, e cada um se agarra àquela verdade e crê naquilo e vive por aquilo. E, obviamente, se você vive por aquilo, aquilo ali vai conduzir teus passos, vai conduzir o que você tem medo, aquilo que você acredita, aquilo que te move, o que você... né, a fé. Seu ímpeto. É né? o seu ímpeto. Então, eu fiquei assim, meu Deus, o quanto nós precisamos ter essa reflexão franca sobre esse conflito entre fé, medo e razão, porque nós temos essa tendência a ficar criando verdades e se agarrar a ela. Quando Cristo trouxe a verdade, ele é a verdade, ele deu o exemplo né, como eu gostei muito do que o Marcelo disse, da pessoa de Cristo. Sim. E essa verdade absoluta, isso eu acho que é a palavra síntese que a gente tem que ter. A verdade absoluta, quem é? É Cristo. E se agarrar a Ele, e se agarrar aos ensinamentos dele, e pedir ao Espírito Santo que Ele ministre sobre as nossas vidas a verdade que o Senhor nos ensinou. Para que a gente não tenha esse medo, eu não sei, essa insegurança diante das circunstâncias que podem ser maravilhosas num dia e caóticas no outro. Mas que a gente permaneça firme. Que a gente possa continuar caminhando, buscando, tendo como orientação, e é o que o Jesus ministrou aos discípulos e deixou essa palavra para todos nós, que nós possamos ser seguidores dele. E nisso, seguidores em quê? Da verdade. Sim. Que é única, que é absoluta, que é Jesus. E é isso que tá, sabe? Quando a gente começou, eu estava muito nervoso, confesso. Estava muito nervoso no início do podcast. Eu falei assim, Senhor, meu Deus, fala comigo, Senhor. E enquanto o Marcelo estava falando sobre a verdade, e eu fiquei muito grato ao Senhor Senhor, ministra, fala ao nosso coração. Fala sobre o que nós devemos nos atentar. E para mim é isso, a verdade. Que é Ele. E ponto. Isso da verdade é muito legal, assim, me fez lembrar dele na criação, né? Falando que ele é o verbo. Ele é o verbo, ele é a ação, ele é quem criou, né? Criou todas as coisas, inclusive a nós. E aí, se ele criou a nós, se ele estava ali no ato da criação, ele é especialista no que é melhor pra gente. Então, por isso que a fé é tão importante, porque se a gente vai num médico, a gente vai procurar um especialista daquela situação. Se a gente tem estudando pra gente sobre esse podcast, eu vi um pedacinho de um bate-papo daquele arqueólogo Rodrigo Silva. E aí ele estava falando sobre, inclusive recomendo muito, ele estava falando sobre uma alusão que ele sempre faz quando vai falar sobre fé e razão, que é se você está no incêndio, no 10º andar, e aí chega uma criança, uma menina assim, que não tenha nenhuma experiência com aquilo e fala para você se jogar do prédio. Você não vai se jogar, porque você não vai confiar, porque ela não é especialista naquilo. Mas se chega um bombeiro e fala, não, se joga do prédio, porque vai ter uma equipe te amparando ali embaixo, e aí você não vai morrer, não vai acontecer nada com você, você vai ser salvo. Ele é especialista naquilo. Uhum. Então ele sabe muito mais, e aí você vai confiar e você vai se jogar, porque você sabe que ele tá trabalhando ali, não é à toa. E é muito isso, né? A fé é você acreditar no maior especialista das nossas vidas. E aí com isso você segue a razão ali do momento também. Porque se fosse uma criança, uma pessoa sem experiência nenhuma naquilo, você não ia acreditar. Falando para fazer isso. Você não ia confiar, você não ia obedecer. E alimentar o medo. Eu acho muito interessante isso que vocês estão falando, e o Diego também colocou uma questão, né, aqui que até estou trazendo aqui um ponto que vai ser algo que a gente vai falar numa aula, né? E aí eu coloquei aqui o seguinte: há uma verdadeira Babel de vozes competindo pela nossa atenção. Eu comecei a introdução dessa forma, né? E aí eu coloco mais algumas coisas, depois eu coloco: o mundo está um barril de pólvora, vivendo em uma época em que os avanços tecnológicos estão cada vez mais eficientes,
Cada dia somos apresentados a nova tecnologia que, sem sombra de dúvidas, trazem facilidades ao nosso dia a dia. Mas apesar de todos os avanços experimentados pela nossa geração, vivemos um apagão moral, espiritual, e a cada dia estamos mais longe de Cristo. Então, assim, a gente tem avançado enquanto sociedade, né? E aí, por que é importante, né? Porque a gente vive um conflito entre ciência e fé, e a gente vê isso, e muitas pessoas às vezes estão até apostatando muito simplesmente por conta disso, né? A ciência e fé, não a fé aqui, a ciência que fala. Gente, e isso tem trazido grandes males para a gente, né? A gente não pode fazer nenhum tipo de contraponto nesse quesito, porque assim, uma coisa não tem nada a ver, não desassocia, nem desmerece, nem nada da outra. Mas a gente vive uma sociedade que hoje coloca essas questões, e aí essa questão dessas vozes que a gente tem, e aí cada um com a sua verdade, cada um com a sua direção, o que faz a gente cada vez nos afastar de Deus. E se afastar de Deus, a gente só olhar para a história. Quando você olha para a Bíblia, né, e você lê a história do povo de Deus, quanto mais eles se afastaram de Deus, mais problemas eles tiveram ao longo da sua caminhada, da sua jornada. Quanto mais perto de Deus, mais prosperidade e paz eles alcançaram. Então, assim, é importante a gente estar falando isso, e aí o caminho é Cristo, é Jesus, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, porque é o Filho. Foi o Filho que Deus nos deu. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para poder experimentar isso que a gente hoje vive, né? Para poder pagar no meu lugar, né? Aquilo que eu não posso pagar, né? E aí ele precisou vir para isso, né? Para mostrar para a gente que ele venceu o mundo. Por isso que ele fala, tende fé, eu venci o mundo. No mundo tereis muita aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, a gente precisa ter essa questão. A gente não tem como, eu não tenho como pautar a minha vida, né, sem que eu coloque Deus na frente. É muito difícil. Eu estava outro dia pensando também, falando sobre um outro assunto que me veio, né? A gente hoje vive uns dias estranhos, né? A gente olha, os dias tão estranhos. Você vê várias coisas que talvez alguns anos atrás você não viu. Por isso que eu coloquei, os avanços tecnológicos são muito grandes, mas a gente não... Tantas coisas que a gente vê hoje que hoje estão normais, né? Extremamente normais. E a gente está praticamente dando o braço para essas coisas, né? Dando o braço para essas coisas, e isso atrapalha. Isso é um ponto que eu acho que tem enebrecido, escurecido a nossa forma de pensar, a nossa razão, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente hoje vive muito essa questão desse conflito, dessa fé, do medo e razão, pelas escolhas que a gente tem feito, pelas escolhas que a gente tem, pelo aquilo que a gente tem optado, né? Porque quando a gente faz a opção por Cristo, a gente sempre vive melhor, né? Assim, a gente experimenta coisas mais agradáveis, uma paz, algo que assim o mundo não conhece, e a gente vive essa paz porque Deus dá essa paz pra gente. Eu acho que isso aí é uma das coisas mais importantes. A gente vai ficando velho também, né, gente? Tem essas coisas. A gente vai ficando velho e aí, assim, outras coisas vão assumindo algumas outras prioridades, né? A gente começa a olhar as coisas de uma forma um pouco diferente, né? E aí eu acho que começa a fazer um pouco de sentido determinadas coisas, né? Mas é isso. Só pegando esse gancho dessas vozes aí, eu acho que isso tem, de uma certa forma, escurecido. A gente vive uma sociedade hoje muito mais depressiva, que a gente não via na época de criança, né? Eu sou mais velho daqui, com certeza. Né? Então, assim, na época de criança, a gente não via isso, gente. A gente não via essas questões. E hoje, a gente, não tinha, claro que tinha. Sempre teve. Mas eu acho que tá galopante, né? E, fechando, né? O que talvez assim nos conforta, né? Mesmo não sendo um grande conforto e alívio, né? Tudo isso que a gente
vive, que a gente crê, está escrito na palavra. Quando você abre o livro de Mateus, você vê assim, cara, isso aqui é só o princípio das coisas. Tem muita coisa ainda para acontecer. E assim, no princípio a gente já não está suportando, né? Então tem muita coisa para acontecer, muita coisa assim que eu acho que assim, a nossa geração, essa geração, ela precisa realmente estar fazendo isso. Ela precisa estar falando de Cristo, ela precisa estar vivendo, ela precisa estar levando, né? Conversando, porque basta apenas uma geração não falar de Cristo. Só uma. E aí a gente cai num caos danado, né? Isso aí foi assustador agora. Foi mesmo. Eu nunca tinha pensado desse jeito, não. Basta Anota uma aí. geração. Basta uma geração. Pesadíssimo. Caraca. A Gabi tinha falado dos jovens, e aí eu fiquei pensativo sobre isso. Vocês falaram bastante sobre o que eu vou falar agora. Sobre a experiência e os jovens, eu acho que mais atrapalha dos jovens sobre fé, medo e razão, todo esse conflito que tem na cabeça deles, além das coisas que tem hoje na sociedade, a tecnologia e tudo mais. Até aqui, eu parei com o Instagram, deletei. Já deu. Já deu. Mas não era isso que eu falo, não. É que veio aqui, eu lembrei. É uma certa falta de experiência, porque hoje as coisas são muito visuais. E quando você pensa em fé e na Bíblia e todas as promessas que ela tem, e o Marcelo tinha até falado mais cedo sobre da gente ter medo de morrer e ir pra glória. Quer dizer, quer ir, mas tem medo de morrer. Porque a gente não vê, porque a gente não sabe como vai ser. Mas eu acho importante exercitar essa fé ativamente. Acho que você falou isso também agora no final. Sobre os jovens ter que ir buscar e ter que falar e conversar sobre isso, pensar, estudar. Porque se não buscar ativamente exercer a fé, vai ter que exercer passivamente. E aí vem por meio de provações e tudo mais. Legal, Mateus. Assim, o que a Bíblia fala pra gente, né? Ela diz que a fé vem pelo ouvir. A questão é, que voz que você está ouvindo? Esse aqui é o ponto. Porque se ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a cada vez que você chega mais próximo dessa palavra, cada vez você se fortalece mais. E aí você cria mais robustez para as coisas. Porque se não fosse assim, ele não falaria no mundo tereis aflições. Esse evangelho fácil que a gente às vezes fica vendo por aí, gente, isso aí não existe. Né? O mundo está aí, tem as suas dificuldades, né? Não existe isso. Então, assim, esse é um ponto que você colocou muito interessante, porque assim, que voz que nós estamos ouvindo? Quando a gente falou aqui da Babel de vozes que a gente tem, qual é que a gente está ouvindo? O que a gente está emprestando aos nossos ouvidos, né? E aí, à medida que a gente vai emprestando, a gente vai cada vez mais e a gente vai deixando de emprestar os nossos ouvidos para aquilo que de fato vai, né, nos erguer, nos alicerçar, nos dar fortaleza, nos manter, nos deixar preparado para determinadas coisas. É isso que eu acho que assim é a questão. Às vezes, é por isso que a gente estava aqui fazendo aquele briefingzinho, né? E às vezes eu acho assim, é até um pouco pesado. Às vezes eu tava falando com a Gabi, eu falei, Gabi, parece que a gente fica, né, meio que como é que eu posso dizer? Beato, né? A gente falou, né? Porque a gente fica aqui... Fica pensando, será que eu tô maluco? Será que eu tô vendo coisas e tal? E isso, aquilo, outro. Mas assim, vocês já leram aquele livro Peregrino? Eu já. É interessante, né? Porque quando o personagem principal do livro, ele olha para as coisas, ele abandona tudo. Ele quer ir embora. Ele vê assim, gente, tá um caos. E assim, o livro é muito interessante, né? Inclusive, já foi, não sei como é que tá hoje, mas foi um dos maiores livros vendidos depois, né? A Bíblia foi a primeira, depois o Peregrino. É interessante, porque vai contando o nome já diz Peregrino, vai contando a nossa peregrinação na Terra. Chega um momento que você olha para as coisas e você fala, gente, tem alguma coisa estranha, né? Então, assim, essa questão, e eu acho que muito hoje os jovens, com as universidades, né, com
as baladas, enfim, essas coisas que o jovem, né, ele faz, assim, até que ponto isso edifica, né, determinadas coisas. Isso é um fruto do meio, né? É tentar repensar determinadas coisas. Não estou dizendo que não tem que fazer, né? Aham. Jovem, você vai, obviamente que você vai, né, aproveitar, enfim, acho que todo mundo tem. Mas assim, repensar, né? A Bíblia diz que a gente tem que falar de Cristo quando está indo para casa, quando está deitando, quando está no caminho, quando está que ela, né, ela sempre fala com cuidado. Por que Moisés fala isso? Por que ele está falando isso? Porque ele sabia que a geração tinha capacidade de esquecer. Então você precisa falar para o teu filho. Eu falei aqui que basta uma geração não falar, e é verdade. Você não fala, você não prega, você não fala a verdade. Acabou. Porque as vozes são muito... A competição é muito grande. Né? E aí a gente compete com Big Brother, a gente compete, né, com Netflix, a gente compete com Instagram. Tem gente que dedica mais tempo no Instagram do que qualquer outra coisa. Né? Não estou dizendo, é um meio maravilhoso. Maravilhoso. Você pode usar e deve usar, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas assim, o quanto você dedica o seu tempo para aquilo e o quanto aquilo está edificando a tua vida. Esse é o ponto que eu acho sempre que a gente tem que pensar. E aí vem aquela coisa da beatice, do cara velho, chato, enfim, aquela coisa toda, né? É complicado. A minha filha em casa, ela tem 9 anos, já falei para vocês e tudo. E aí hoje em dia é muito difícil você, né, lidar com isso, com as tecnologias que se tem, né? Você acaba deixando, porque o trabalho da escola é com o celular, né? E também para ela não ficar sem saber o que está, né? Como é que é, faz parte, né? Mas a gente procura, minha esposa tem muito cuidado e procura sempre estar limitando isso, porque a gente precisa preservar, né, a infância, né, dela. E com isso tudo que se faz é difícil. Tudo isso que se faz é difícil. Se dirá o jovem hoje que tem acesso a diversas outras coisas, né? Então eu acho que, de fato, a gente, assim, a gente está falando de fé. Então a gente sabe que a fé é aquilo que a gente não vê, e a gente sabe que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Eu acho que é isso. É interessante pensar nesse ponto de vista, e a gente acaba falando sobre cosmovisão pelo esse modo de enxergar o mundo. E a gente analisar hoje o excesso de tela, ele tem feito com que a própria juventude exercesse menos o poder intelectual, exercesse menos o gosto por buscar conhecimento fora daquele ambiente. Porque aquele ambiente é saturado de informação, de boa e de ruim. Então, ter esse filtro é um dos parâmetros mais difíceis que tem para quem já nasce dentro dessa cultura. Eu ainda cheguei a fazer trabalho na biblioteca. Muitos jovens de hoje não pegaram essa fase. Então, tipo, eles já pegaram o Google. O Google é literalmente um banho para preguiçoso. Você bota qualquer coisa ali, ele já te manda. Agora a gente tem as inteligências artificiais. Então, cada vez mais a tecnologia avança, cada vez mais a gente usa menos a mente para poder formular as coisas, para poder ter um pensamento crítico, por exemplo, a respeito das coisas. Então, a gente ter e construir essas pontes com a juventude, para trazer esse diálogo para dentro da nossa bolha, é fundamental para a gente vencer esses medos, esses receios, o medo de ir para a faculdade, o medo de entrar em confronto com a sua própria fé é um ponto, porque hoje a gente olha, por exemplo, a gente está vendo problemas climáticos gigantes acontecendo no mundo. Como é que a gente responde isso com a nossa fé, sabe? Quando a gente chega numa sala de aula e é confrontado. A gente tem um terremoto na Turquia, a gente tem uma seca severa na Europa, a gente está enfrentando no Brasil uns climas muito doidos, porque a gente passou de 50 graus de sensação térmica no verão no Rio. Isso é um absurdo. Se for parar para pensar, como a gente lida com isso? Tem pessoas morando em rua, sabe? Então, tipo, como a gente vai lidando com cada coisa que vai sendo apresentada? A Europa hoje está largada. O cristianismo lá não pondera, não tem mais frente, sabe? E as igrejas que predominam
São poucas as que ainda se mantêm conservadoras, digamos assim. Que eles estão abrindo muito o leque para Demais. tentar alcançar pessoas, mas eles estão destoando totalmente o evangelho. Uhum. Como os nossos jovens estão preparados para isso, sabe? Porque eu tenho visto e eu conheço muitos dos nossos amigos que foram fazer intercâmbios. Então você imagina, se eles fossem essa ponte preparada para ser luzeiro lá fora, isso seria sensacional. Mas ainda há esses conflitos dentro deles de fé, de medo, de razão, de ser colocado em choque, porque quando eles chegam lá, eles já chegam num campo de guerra. Aqui tá tudo tranquilo. A gente consegue ter esse diálogo. Lá você é confrontado. Lá eles colocam ideias diante de você que você não sabe nem responder. E não sabe como responder. E aí você começa a entrar em conflito, porque como eu não sei responder? Eu cresci no evangelho. Minha família toda é cristã, eu acredito nisso. Mas aí eu me deparo com uma situação que eu não sei resolver. Eu não sei responder. Aí eu olho para a Bíblia, eu não aprendi a estudar isso suficiente. Sabe, a palavra de Deus ainda não foi enraizada o suficiente em mim e eu tô no meio de um campo de guerra que eu não sei lidar. Pra onde que eu vou? E aí vou disseminando. Aí vou sair com os amigos ali. Vou entrar nessa rede social aqui. Vou conhecer a minha namorada aqui nessa outra aqui. E quando você vai ver, você não tem mais evangelho dentro de você. A palavra já não mais reina em você. Aí já toma pra si uma verdade de que a vida não é bem assim, né? Exatamente. Apesar de eu ter tido esses anos todos de contato, aí, eu fiquei refletindo sobre essa palavra. Porque o Mateus falou sobre experiência. E aí o Pedro trouxe essa questão de que a gente não tem mais esse hábito de... Por exemplo, ele falou uma coisa muito simples, né? Que essa geração já não teve contato de ir para uma biblioteca para poder... preciso estudar, sei lá, sobre a história do Brasil. Beleza, história do Brasil, o quê? Descobrimento do Brasil. Aí ia para a biblioteca, procurava enciclopédia, que eu acho que eu devo estar falando grego agora. Devo estar falando grego para uma galera. Procurava enciclopédia e falava, descobrimento do Brasil. Ia lá, copiava, olha só. Copiava e jogava no papel. Beleza. E aí, quando o Pedro tocou nesse assunto, eu fiquei refletindo sobre essa questão da razão alimentar e a tecnologia. Eu não estou... culpando a tecnologia, mas sim o uso que nós fazemos dela. Porque, principalmente, eu sou um cara de tecnologia, então... Acho que metade da mesa aqui é de tecnologia. Então, tipo assim, eu sou um cara de tecnologia e eu busco o tempo todo estar fazendo coisas para automatizar as coisas, para eu não ter mais trabalho. E que as coisas possam ser feitas mais rápidas. E isso parece que se tornou, sei lá, o feeling da nossa geração. É fazer as coisas mais rápidas e de formas automatizadas. E isso parece que entranhou no nosso pensamento de uma forma de que a gente não para refletir, não para ouvir. E aí, esse ouvir, quando nós falamos sobre ouvir a palavra, é ter o hábito de ouvir a palavra, refletir sobre a palavra e experimentar, viver a palavra. E aí, por isso que eu gostei muito do termo que o Mateus utilizou, e eu fiquei pensando naquele filme E.T., porque no filme ET, vamos lá, Matheus, vamos fazer. O pessoal poderia ser gravado para o pessoal ver isso. No filme ET, o que acontece? Aquela cena clássica. É o ET fazendo contato. Mas o contato é o quê? É o toque. Tipo assim, é só um breve momento de, sei lá, interação. Mas o experimentar, o viver, que é isso que a gente está refletindo aqui agora, sobre ouvir a palavra, refletir sobre a palavra, viver a palavra, viver o evangelho, isso requer tempo. E de uma geração que está tão acelerada, e eu falo por mim mesmo, que está tão acelerada, que quer, por exemplo, eu fiquei refletindo sobre isso, quando a gente fala sobre conflito entre fé, medo e razão, quantas perguntas, eu não sei se tem pergunta sobre isso, mas a gente vive comunhão, a gente vive, e obviamente isso em algum momento veio como um choque, um conflito dentro de nós, quando, por exemplo, eu oro e nada acontece, Deus não me responde, a situação não muda, e isso gera dentro de mim, gera dentro de nós uma ansiedade, e fala assim, que fé é essa que eu estou vivendo que eu oro e não tenho resposta? Mas se a gente vivesse realmente essa experiência de viver a palavra, viver o evangelho, viver a presença do Espírito Santo, pedir a orientação do Espírito Santo para nos lembrar da palavra e trazer aquela esperança tão necessária, tão confiante dentro do nosso ser, para que gere aquele ímpeto, que como a Gabi falou, que é o ímpeto de
acreditar e esperar no Senhor, a gente não teria tantos conflitos, tanta aceleração dentro de nós e entender que, por exemplo, o povo precisou ficar anos no deserto até chegar à Terra Prometida. Mas nós não queremos viver isso. Aí a gente volta no que a gente estava falando antes. A gente não quer entrar na fila do vamos passar por provações para ser moldados, para ser transformados. Não, a gente quer entrar na fila da facilidade. A gente quer entrar na fila que as coisas acontecem, eu oro hoje e acontece amanhã. A gente quer entrar na fila da facilidade de tipo assim, eu acredito em Deus, sou filho dele, então bênção sobre mim o tempo todo caindo aqui, sabe? Óleo sendo derramado o tempo todo sobre mim. Não que não aconteça, mas para isso acontecer, nós precisamos ser edificados, precisamos ser moldados pelo Espírito Santo. Isso requer tempo. Para uma geração que está tão acelerada, e eu sou acelerado demais. Quem me conhece sabe que eu sou muito acelerado. E o quanto eu tenho pedido a Deus para que reduza, para que, sabe, Senhor, tira um pouquinho dessa ansiedade, trata um pouquinho dessa aceleração, me dá mais tempo de reflexão. Enquanto o Marcelo estava falando, ele ficou brincando do ser beato, aí fica parecendo que a gente é beato. Mas experimentar, ter experiência mesmo, ter vivência com o Senhor, requer de nós tempo de dedicação, de oração, Você de jejum. confia em que você conhece, né? Exatamente. Isso aí. Sabe? Reflexão. Então, não tem como a gente querer viver o evangelho que Jesus viveu e pregou e deixou para todos nós e instruiu a cada um fazer discípulos, se a gente não tem essa dedicação, se a gente não tem esse tempo de qualidade, essa experiência, e não só um contato que nem o do filme ET. Realmente viver com o Senhor e viver através da palavra, com as orientações do Senhor, e pedir ao Espírito Santo o tempo todo, Senhor, que eu possa viver em total dependência de Ti. Aí você consegue não andar por vistas. Exatamente. E aí não é qualquer verdade, entre muitas aspas, não é qualquer vento de doutrinas loucas que vai te levar para lá ou para cá e vai ficar alimentando um medo ou uma razão falsamente, sei lá, criada, que pode ser cheia de idolatria, pode ser cheia de egocentrismo. E aí a gente aprende a se negar mais e mais, a viver como Cristo nos ensinou a viver. Amém. Isso mesmo. Então, assim, a gente realmente, para muita coisa, a gente não vai conseguir dar uma resposta. A gente não vai conseguir. É coisa que, o terremoto da Turquia, o que você acha? Eu não sei. É coisa que só Deus pode ter essa resposta, né? Mas a gente esquece que nós somos pecadores, a gente esquece que isso tudo está acontecendo porque um dia o homem se rebelou contra Deus. A gente esquece disso. A gente esquece de várias coisas, né? E aí, quando a gente se coloca nessa posição, a gente quer se colocar numa posição de que merecedor. Pô, merecedor. A gente merece. Aí é aquela questão da fila. Ninguém quer ficar na fila de Jó, né? Assim, Jó sofreu. Todo mundo sabe da história no começo dela. E todo mundo sabe como é que ela vai terminar. Mas ninguém gostaria de passar pelaquela história. Né? Você saber, né, como que ela termina, né, Pedro? Olha, termina dessa forma. Mas assim, toda a trajetória é essa. Não, Senhor. Pelo amor de Deus. Não, essa é verdade. Porque Jesus fala, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque assim, o sofrimento é algo que te machuca, né? Que fere. A gente não tem, não dá para se colocar no lugar do outro e tudo, né? Mas a gente tem que... Isso que vocês estão fazendo aqui é muito interessante. Porque a gente, de uma certa forma ou de outra, está falando de uma forma muito mais madura, né? Enxergando, né, a vida, a fé, a razão, o medo de forma madura. Temos medo? Claro que temos. Com certeza. Temos medo. Hoje mesmo tinha um cachorro lá que apareceu lá na minha casa lá, a gente não sabe de onde é, minha esposa ficou desesperada, né? E a gente fica com medo e aí eu acabo brigando com ela, mas eu também tô com medo. Eu também, pô, esse bicho pula, né? Pega, né? Faz e tudo, né? Você tá ali com a vassoura na mão, Senhor, não deixa esse cachorro vir. Tem uma hora que a gente conseguimos tirar o cachorro, né? Da onde que precisava tirar. Mas eu orando, Senhor,
traz ele pra cá, tira ele daqui, né? Sem medo, se ele, né, roja pra cima de mim, a gente tem. Então, o medo, ele faz com que a gente também não seja ousado em demasia. Ele serve, né? Tudo que Deus dá pra gente é bom. Ele serve, né? Davi teve medo? Acredito que sim. Saul queria matar ele, né? Ele sabia que já teve Saul por várias vezes na mão, mas ele tinha medo de morrer, né? Porque ele se escondia de caverna, não ficava lá, Saul, tô aqui. Não ia lá pensar. Opa, não me achou. Não ficava, né? Brincando de pique esconde. Não, nada disso. Né? Então, assim, mas eu acho que isso tudo, né? Hoje, assim, o que vocês estão fazendo é criar as bases, né, para as pessoas dar razão da sua fé. E dar razão da sua fé é aprender com Cristo, né, para se tratar de uma forma madura. A gente não vai conseguir, né, responder as coisas, a gente não consegue responder por que uma coisa aconteceu. A gente não consegue dar essas respostas, sobretudo quando coisas são ruins. Quando é boa, a gente fala bênção de Deus. Né? E quando não é? Deus fala que a tudo a gente deve dar graça. Aí é o inimigo. Né? Aí a gente aí é o inimigo. Quando não é? Aí a gente fala assim, o Rodrigo colocou um ponto aqui interessante, né? Eu oro e a minha oração não é respondida. Mas Deus tem que responder a tua oração? Abraão orou 25 anos por um filho. Ele poderia desistir no segundo ano, né? Que é como eu faço. Né? Você começa a orar e não, acho que Deus não quer isso não. Vai orar por outra coisa. Né? Mas ele persistiu. A Bíblia falou que ele ficou 25 anos aguardando. Deus falou, sai da tua terra e vai para uma terra. Você sai, se eu falar para você, sai e vai para lá? Para lá onde? Não. Deus falou, sai e vai para tua terra. Sai do seu conforto e vai para um outro lugar. É fé. Por isso que ele foi colocado como pai da fé. Porque ele saiu, em nenhum momento questionou. Né? Ele foi. Então, assim, mas isso é uma coisa que a gente, né, aprende, né, que o Espírito Santo coloca no nosso coração e que a gente se dispõe a ouvir. Então você ouve ali e fala, olha, eu não tô vendo. Igual o Pedro falou, olha, Senhor, eu sou especialista em pesca. Eu sou o maior pescador de todos eles aqui. Eu sei quando matem peixe, quando não tem, o tipo de peixe, se é grande, se é pequeno. Pesquei a noite toda, o senhor vem agora dizer para eu jogar a rede do outro lado? Tá, mas sobre a tua palavra eu vou jogar. Eu sei que não tem nada lá, mas você falou para jogar, eu vou jogar. Jogou, opa, largou a rede, acabou de... Agora é um pescador de homens. Talvez, assim, a gente não pode, né? Pedro, ele tomou algumas atitudes, assim, interessantes, né? Pela razão, ele cortou a orelha do... Malco. Né? Do guarda e tudo. Mas, né? Aprendeu a caminhar com Cristo, né? Observou aquilo tudo, as tradições, tudo aquilo que vinha sendo contado pelos patriarcas, pelos pais e tal. E a fé no Messias não se perdeu, porque por mais que eles passassem por vários problemas, né, uma geração contava para outra o que Deus havia falado, que contava para outra, que alimentava a sua fé, e Deus levantava um juiz, levantava um rei, levantava para poder, né, libertar o povo, né? Então, assim, a gente realmente não vai ter como, né, dar razão para tudo, mas a gente precisa estar convicto, ter a confiança, né? Ter a confiança. Uma pessoa sem fé, e aí a gente está falando de qualquer... Né, tira a fé de uma pessoa, ela não é ninguém. Pode tirar. E aí eu estou falando de qualquer um, tá? Eu estou falando do cristão, do islâmico. As pessoas, elas precisam de uma conexão com a divindade. A gente entende que é Cristo, né? A gente entende que é Jesus, nosso Senhor. Então, assim, a gente coloca isso, né? Essa é a nossa razão, e a gente, à medida que vai... Aqui a gente está falando sobre isso, mas a gente poderia abrir e falar da história, de várias coisas, por que a gente chegou nesse ponto, né? Não é o tema do podcast, mas assim, foi uma sucessão de coisas que, né, leva a gente a estar no estado que estamos. A Europa hoje está do jeito que Pedro falou. Mas a Europa foi o quê? Foi o berço, não foi? Para onde que Paulo queria ir?
né? Foi de lá que o evangelho chegou até a gente. Então, assim, é uma decadência mesmo, né? Mas só Deus que sabe, né? Como podemos lidar com as dúvidas e como podemos ajudar alguém com dúvidas? Sobre a fé, sobre a palavra, fé e razão. Como já dizia o Paulo Borges, tenho dúvidas, mas não duvido. Porque dúvida todo mundo vai ter, né? Todo mundo vai... Senão é uma loucura você não considerar possibilidades diferentes que podem acontecer. Se Deus quer, vai acontecer certa coisa. Se Ele não quiser, se Ele tiver outros planos, vai acontecer diferente. Então, dúvidas você pode ter, mas duvidar de Deus que é o problema. A Bíblia ensina pra gente que Deus fala assim, provai de mim, né? E a dúvida é uma coisa que é inerente do ser humano, né? Você tem dúvida. Tomé teve dúvida, né? Tomé estava ali e falou, não, só depois que eu botar a mão, né? Então ele teve dúvidas. Eu acho que é inerente do ser humano, mas assim, quando você tem a confiança, por mais que você tenha dúvida, é aquela história de Pedro que eu falei que você tem a confiança naquele que você crê. Então você vai depositar a confiança, ela vai sobrepujar a dúvida que você tem. Aí o medo, né? Porque aí é uma coisa assim que talvez esteja bem, né, tênue, né? Essa dúvida, que às vezes a dúvida vai vai chegar no medo. É aquilo que eu falei antes, né? Você pode até ter o medo que vai te travar para determinadas coisas, mas eu acho que tendo a confiança em Deus, colocando a confiança em Deus, dobrando o teu joelho, orando, né? Colocando diante de Deus aquilo que você quer, o Senhor vai te orientar às melhores decisões, né? O Senhor vai orientar a você tomar as melhores decisões, a você seguir um determinado caminho. Quem é que não tem dúvida? Você tem dúvida da profissão que você vai ter, né? Hoje em dia, com um montão de profissões, eu também sou da área de TI, tá? Ih, todo mundo. Todo mundo ganhando. Eu também sou da área de TI, né? E de fato, a gente tá ali, é uma correria, é automação, tem que fazer, né? Tem que isso, e a gente lidar com uma série de coisas. Agora vem o chat GPT, a gente precisa entender como é que funciona esse negócio e tudo. Então, hoje em dia, você tem várias dúvidas. As dúvidas são inerentes. Aí o chat GPT, se você perguntar para ele vai te tirar todas as suas dúvidas. Daqui a pouco, ninguém vai ter, né? O Google vai ficar no chinelo pro chat GPT. Mas quando você ora ao Senhor, você coloca diante do Senhor aquela questão, o Espírito Santo te conduz. Ele vai te orientar. Ele vai te dar as melhores, mesmo que você... Assim, é impressionante, não é uma questão... Mas assim, mesmo que você não saiba na hora, as coisas elas acontecem, não sei se já aconteceu com vocês, mas elas acontecem de forma que você fala, Senhor, não precisei tomar nenhuma decisão, porque as coisas já aconteceram desse jeito. Então assim, é colocar diante de Deus mesmo, né? A dúvida ela vai existir, mas coloca diante de Deus, né, aquilo que você quer fazer, aquilo que você almeja fazer, que eu tenho certeza que Deus ele vai te orientar. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra, confia nele e o mais ele fará. Então eu acho que é isso, né? Não é abrir mão, não estou aqui fugindo da pergunta. Não é assim, tá, você não respondeu, tá fugindo. Não, não é isso, não. É de fato isso. É entregar na mão de Deus aquilo e fortalecer a tua confiança. Às vezes a gente sai de casa com aquela dúvida. A gente acha que talvez não vai conseguir, a gente acha... Uma série de coisas a gente pensa, né? E às vezes no meio do caminho tem gente que vai fortalecer você e aí você vai ter certeza que você tem que ir. Vai ter gente no meio do caminho que vai te... né, colocar um balde de água fria. Mas se você colocar na mão de Deus, diante de Deus, o teu coração vai estar em paz. Teu coração vai estar de paz. Aí é só esperar o Senhor e confiar em todas as respostas que Ele te der, né? É claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Tem muita gente que tem dúvida se vai passar no vestibular, mas não estuda. Não é isso? Pô, tem uma dúvida se eu vou passar no vestibular de medicina. O cara não pegou no livro, não estuda. Sim, eu posso te afirmar, eu vou dizer pra você, vou profetizar. Você não vai passar.
É a razão, né? É a simples. razão ligada Você viu com a como é que é fé. a razão a gente usa? Ah, eu queria muito isso. Tá estudando? Fez um planejamento? Não, não fiz. Então vai ser bem difícil de acontecer, mas eu tenho fé. Não, tudo bem. A fé vai te ajudar bastante, mas você não planejou não estudou não? Então tá. Então acho que vai ficar mais difícil. Porque não é assim. Minha mãe fala que do céu só cai chuva. Né? É verdade, né? De uma certa forma ou de outra, né? Ela fala do céu só cai chuva. Por quê? Porque a gente precisa, né, fazer. Né? O próprio livro de Provérbios não fala lá que as formigas elas não ficam paradas? Né? Vai ter com a formiga ou o preguiçoso. O cara tá lá sentado, não faz nada, mas quer. Eu tô com uma dúvida, não sei. Você tá com dúvida? Tá fazendo alguma coisa? Não, então sua dúvida só vai aumentar. Eu não tô aqui para, não vou conseguir te ajudar, infelizmente, né? Tem a próxima pergunta que já responde também um pouco do que eu penso sobre isso. Que a próxima pergunta que eu faria seria como fortalecemos nossa fé. E eu acho que está muito interligado também que como podemos lidar com as dúvidas e como podemos ajudar alguém com as dúvidas. Ambas as perguntas eu responderia a mesma coisa. Acredito que lidando com as dúvidas e fortalecendo a nossa fé, a melhor maneira seria conhecendo verdadeiramente a Deus no secreto. Não só de ouvir falar, não só de o que as pessoas dizem, vindo na igreja, sei lá, uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana e ouvindo pregações, mas sim conhecendo por mim mesma, sabe? Conhecendo, buscando aquele tempo devocional, buscando conhecer a Deus, a sua palavra. Isso fortalece a fé e isso tira as dúvidas, porque você conhece verdadeiramente. Como eu falei antes, quando o Diogo estava falando, você confia em quem você conhece verdadeiramente. Você não vai botar, sei lá, seu filho para um desconhecido levar em algum lugar. Você não vai dar alguma coisa valiosa sua para alguém consertar se você não confia que a pessoa vai fazer direito. Se você não sabe que que aquela pessoa é especialista naquilo. E eu acho que para a gente fortalecer a fé e para a gente, para as nossas dúvidas serem sanadas em relação a isso, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter intimidade. Eu ia falar essa palavra, né? Eu acho que assim, é criar intimidade mesmo com Deus, né? É uma pessoa, né? A gente tem 3 pessoas na Trindade, uma dessas pessoas é Jesus, né? Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente precisa criar intimidade. Intimidade é que você está falando, vocês estão falando aqui, é conhecer. Tem que conhecer Cristo. Você conhece quem é o Deus que você serve, né? E assim, conhecer não é só você memorizar versículos, né? Eu tô aqui falando alguns, gente, não é nem para me gabar, porque assim, faz parte, eu preciso trazer aqui as bases, né, pra gente poder estar falando em cima dessas bases, né? Mas assim, a intimidade, né, o relacionamento com Cristo é uma pessoa que precisa se relacionar, né? A gente precisa se relacionar. Cristo, ele nos criou para nos relacionarmos com ele. Então, assim, à medida que você vai chegando mais perto, né? Por exemplo, você não tem a menor desconfiança do seu pai ou da sua mãe quando ela fala para você determinada coisa. Por quê? Porque você está perto, porque você tem uma relação de confiança, porque você tem uma relação de intimidade. Você é capaz de repente, não falar algo para o seu marido, para o seu namorado, mas chegar para o seu pai, para sua mãe e se abrir, né, de uma forma, porque tem casos que não, a gente sabe, né, mas eu consigo, né, falar para minha mãe determinadas coisas que, assim, é a intimidade que a gente criou. Então você cria aquela relação de confiança. Da mesma forma, eu acho que é com Cristo. Você fechou com a palavra que eu acho assim, é intimidade. É criar intimidade. Intimidade não é o colega que você fala bom dia, boa tarde, boa noite. Intimidade é aquele que você entra no teu quarto, você chora, você ri,
você fala e sabe que tá te ouvindo. Sabe que tá ali ouvindo a tua voz, você sente a presença, você sente que foi ouvido, né? Então é isso que é a intimidade. E isso ajuda a dissipar as dúvidas, ajuda a dissipar o medo, né? Às vezes você tem dúvidas, que é normal, inerente do ser humano, medos, inerente do ser humano e normal, mas tudo em excesso nos trava. Né? O medo em excesso causa depressão, a pessoa fica com medo de sair, a pessoa fica com medo de se relacionar, a pessoa fica com medo de uma série de coisas, né? É algo que eu não tenho nem habilidade para tratar, como eu falei, sou de TI, então a gente volta para os computadores, né? Então não tem nem habilidade, mas ele paralisa, ele trava, né? É claro que tem as suas, né? Eu tenho respeito, não tenho habilidade para tratar sobre isso, então tem casos e casos, mas coloca a tua vida na mão de Deus, coloca a tua vida na mão do Senhor, até com todos os seus medos, né? Porque você está ali conversando com um amigo. Entra ali, não tem uma formalidade. Antigamente você precisava do sumo sacerdote para entrar lá e falar por você. Hoje Cristo veio para isso. Você pode entrar no seu quarto, né, orar em secreto para aquele que vem em secreto, falar dos seus medos, dos seus, né, temores, de uma série de coisas. E eu tenho certeza que à medida que você vai fazendo isso, você vai sendo fortalecido. Você vai sendo preenchido, né? Deus vai preenchendo você, vai te fortalecendo, vai estabelecendo aquela solidez, aquele alicerce que ele precisa, que você tenha para que você seja um servo dele melhor, para que você possa testemunhar e falar da palavra dele, porque essa é a nossa missão, né? Seja onde quer que a gente ponha a planta dos pés, né? A gente pode até não abrir a boca, eu costumo falar isso, a gente prega muito mais com a forma como a gente lida, né, com o nosso dia a dia, né, nosso pisar na faculdade que seja. Você vai na faculdade e tá ali, de repente você não falou nada, né? E a pessoa olha e fala assim, bom ficar perto de você, comportamento diferente, uma forma de traz uma paz. Eu já ouvi isso, né? Eu, um cara que, sei lá, tá tudo pegando fogo e chega aqui perto de você, o negócio, sei lá, ameniza o negócio. Você não tem problema. Cara, eu tô cheio de problema. Mas eu falo assim, não vai resolver. Se eu ficar nervoso, vão ser dois nervosos. Vai ser você e eu. E aí ninguém vai resolver. Então, assim, eu acho que isso é muito né, de Cristo, da gente ter essa confiança mesmo. Eu acho que a palavra é intimidade e confiança, sabe? Para que a gente possa diminuir, dissipar as dúvidas, ter mais confiança do que dúvidas, ter menos medo do que dúvidas, do que o próprio medo, né? É isso. Enquanto vocês estavam falando, o Marcelo falou até na pergunta anterior sobre entrega, né? E bastante tempo eu tenho refletido sobre isso. E acho que é um testemunho meu de que eu só passei a viver ter uma fé mais intensa, ter realmente experiência com Cristo, quando eu realmente aprendi a me entregar. E o quanto muitas das vezes a gente, e eu estou falando por mim, e como eu falei, é um testemunho próprio, muitas das vezes eu me aproximava de Deus, mas não se aproximando, entende? Como você falou, levar todas as dúvidas, todos os medos, tudo que há dentro de si, e é uma palavra que sempre me chama muita atenção na Bíblia, quando fala que o povo rasgava-se, né, as vestes perante o Senhor. Uhum. E ter esse ato, para você cometer esse ato de rasgar as suas vestes diante de Deus, isso requer liberdade e requer essa intimidade. Só que muitas das vezes nós criamos barreiras dentro de nós de, por exemplo, eu vou orar para confessar um pecado. Mas cara, o que Deus vai pensar de mim se eu falar isso? Por mais que ele já saiba. Por mais que ele já saiba e por mais que seja Deus. Mas isso revela não uma identidade de Deus, não fala sobre Deus, mas fala sobre mim. Sobre quanto falta de confiança, quanto falta de intimidade no meu relacionamento com Ele. Mostra para mim que eu não tive
como é que eu posso dizer, a declaração ou a revelação propriamente dita da identidade de Deus, de quem Deus é. Se eu não enxergo, por exemplo, como você falou, Marcelo, eu não enxergo Deus como um pai que compreende, como um pai que eu posso me achegar diante dele e confessar os meus pecados, posso me achegar diante dele e falar, Senhor, eu creio em ti, mas tem tantas dúvidas dentro do meu coração, eu não sei, será que quando eu oro o Senhor recebe o que eu estou orando? Será que quando eu jejuo, estou jejuando da forma correta? Sabe, será que eu tenho tido uma vida que agrada a ti? Que eu possa ter, para chegar com essas dúvidas, com esses anseios, por assim dizer, diante de Deus, eu preciso primeiro ter essa revelação muito clara de quem Ele é para mim. Porque se eu não tenho esse relacionamento, não tenho essa intimidade, não tenho consciência da identidade dele, primeiro, eu não sei quem Deus é e também não sei quem eu sou. Por que eu estou aqui? Por que eu vivo? E aí, dúvidas é pouco para o que vai ser alimentado dentro de mim. Eu vou virar um verdadeiro colapso. Que está esperando o momento de chegar alguma coisa que exploda e eu não consiga mais ter equilíbrio, ter essa paz que excede todo entendimento para poder viver, para poder caminhar. Então, me chamou muita atenção essa palavra, entrega. Que a gente possa se aproximar de Deus com a certeza de que Ele é Pai. E muitas outras coisas vão ser reveladas a cada um de nós se nós pedirmos com essa entrega, com essa sinceridade, falando, Senhor, Espírito Santo, ministra sobre a minha vida, revela quem você é, revela quem é Deus, quem é o Pai, revela quem é o Filho, que é Cristo, para que eu possa ter essa intimidade, ter essa liberdade de se aproximar diante de Ti e levar as dúvidas, levar os medos, levar os anseios, que é coisa que, como o Marcelo falou, não somos nós, seres humanos, falhos, pecadores, que vamos ter respostas para tudo. Buscamos viver em dependência do Espírito Santo para que possamos ser instrumentos dele para abençoar vidas e ter a nossa própria vida abençoada, edificada, com toda certeza. Há momentos que falhamos, com toda certeza, mas que cada um possa pedir primeiramente à pessoa do Espírito Santo que revele o Pai, que revele o Espírito, que revele a Cristo, para que possa haver essa intimidade, essa entrega, essa liberdade de se aproximar diante do Senhor e se rasgar por inteiro, e se mostrar por inteiro. E aí, eu acho que eu não sou pai, mas penso que um pai, com certeza, deve se alegrar de ver um filho se aproximando dele, falando, olha, eu pequei, eu errei, tenho dúvidas, tenho medos, tenho anseios, me ajuda. E, obviamente, o pai faz o quê? Transborda amor. Orienta. E é isso que ele mais faz por nós o tempo todo. Seja na adversidade, seja na alegria, em todo momento da nossa vida, é o Senhor transbordando amor sobre o nosso viver. Você tá falando aí, eu estava pensando aqui, eu não me lembro de um pai apostólico que em um determinado momento da perseguição que ele estava vivendo, e aí todo mundo conhece, você pega o livro de Atos, você vai ver perseguição. Depois, se você pegar a história mesmo, né? História que a gente aprende na escola, você vai ver a perseguição. Para quem se interessa, hoje tem perseguição, né, de cristão. Um pai apostólico foi convidado a renegar sua fé. E a questão do medo e da dúvida, né? Quando você tem a confiança, você vê que você está ali, né? Na antessala da morte, como o Hernandes Dias Lopes fala, né? Você está na antessala da morte e aquilo não te abala. Ele simplesmente não negou a fé dele. Sim, aí, e isso a gente precisa aprender com isso, né? Assim, homens que vivem de carne e osso, como a gente... Porque o que a gente começou falando, parece que às vezes a Bíblia a gente olha ela como uma alegoria. Né? Paulo viveu, Pedro viveu, Tiago viveu, João viveu, todos viveram. Né? O Império Romano existiu, a Babilônia existiu. Né? A gente precisa entender isso como fatos. São fatos. E fatos são coisas que aconteceram.
Então, quando você pega uma situação dessa, de pessoas que... E esse pai apostólico tinha 80 anos, ele falou, olha, até hoje o meu Senhor não me fez nenhum mal. Né? Ele não me fez nenhum mal até hoje. Então, por que eu deveria negá-lo? E ele sabia que ao não negar a Cristo significava a morte. E ele simplesmente não negou. Isso é convicção, é a fé, é não duvidar. É não duvidar. É aquela fé inabalável que não duvida. Hoje a gente tem, obviamente, liberdade dentro do nosso país em alguns aspectos. E essa razão do que a gente está falando, muito mais voltada para a questão do jovem, para a questão de estar frequentando a universidade e uma série de coisas, né? E que a gente volta aqui na questão de como é que a gente responde a determinadas coisas, é com base na confiança e na intimidade. Quando a gente começa a ter confiança, a gente vai dizer, olha, disso aí eu não sei, Diogo. Não sei te dizer. Eu sei que eu sirvo ao meu Deus, Ele é todo poderoso que fez os céus e a terra. Disso eu sei. Isso eu não tenho dúvida. E aí muitas coisas a gente não vai conseguir. E isso vai convencer o outro. Porque, assim, não tem nada melhor que convence o outro quando você pega um cara que tem certeza daquilo que ele está falando. Né? Você não duvida. Pô, você pega assim, alguém aqui já serviu o exército? Né? Eu servi o exército. E assim, a coisa mais complicada que se tinha é quando você pegava um comandante que você olhava para a cara dele e fala assim, ele não me inspira confiança. Ele tá falando uma coisa, mas se der ruim, ele vai ser o primeiro. Então se o cara fala, vamos para lá, você ficava assim, vamos para lá. Ele só mandava, conseguia fazer você ir para lá sob ameaça de prisão. Vamos para lá, senão vão prender. Todo mundo ia. Mas tinha outros que chegavam lá, o cara só assoviava, estava todo mundo lá. Porque era aquela pessoa que te inspirava a confiança. Você fala, esse aqui, se ele falar para ele, tá dando tiro ali, ele fala, vamos em frente, tu vai junto com ele. Porque você tinha confiança nele. Ele te inspirava aquela confiança. Então, assim, a mesma coisa é Cristo. A gente precisa ter essa confiança para a gente poder dar a resposta que a gente precisa ou não, mas para a gente principalmente se manter de firme e inabalável diante de uma geração, né, que cada vez mais caótica, cada vez mais precisando desse amor, desse conhecimento, dessa coisa toda, né? Porque até hoje, gente, eu fico assim meio preocupado. Gente, servir a Deus é tão interessante, né? A gente está aqui falando, tá um ambiente tão, né, agradável assim. Eu não sei por que é diferente, mas assim, o mundo odeia Cristo, né? E ele fala isso, né? O mundo vai vos odiar. Porque a gente contrapõe, a gente vai lá e a gente diz, não é assim que funciona, não é assim que Deus diz que tem que ser. Então a gente acaba confrontando contra a nossa própria carne, o nosso próprio querer. A gente quer fazer uma coisa, né? Aí você fala, não, mas isso aqui tá errado. Aí você confronta. Mas por quê? Orgulho, né? A gente quer fazer aqui, a gente acha que a gente é, né, o senhor das coisas, então a gente quer fazer. E quando a gente é confrontado, e se tem, né, uma regra que confronte isso, né, naturalmente que essa regra, né, para o mundo não serve, porque não está falando a mesma linguagem, né? Então é isso, é a gente ter a confiança para a gente poder seguir, né? Sem duvidar, se manter firme diante das adversidades que a gente vai ter, das respostas que a gente vai precisar dar, né? E que em algum momento, mesmo que a gente não saiba, lembra lá de Moisés, quando ele foi falar com o faraó. E ele não era uma pessoa que não era instruída. Ele era super instruído, mas ele falou que não sabia falar. Ou ele estava com medo, correndo, né? Como diz na gíria, estava amarelando, né? Ou, né, de fato, diante de, né, uma posição que Faraó ocupava, talvez ele não conseguiria ter argumentos para chegar lá
e falar: olha, o meu Deus está mandando libertar o meu povo. Por quê? Porque Faraó se achava Deus. Né? Então, se eu vou lá dizer que o meu Deus, né? Deus é Deus, soberano. Então, vou dizer: ó, o meu Deus está mandando, quem é o seu Deus? Né? E é mais ou menos o que acontece. Você fala uma coisa assim, mas peraí, por que você está falando isso? Não, porque Deus me dá essa certeza, essa convicção. Aí são as vozes que a gente está vivendo, né? Mas quem é o seu Deus? Por que a sua verdade é e a verdade do outro não é? Então, é isso. Então, temos uma questão aqui. Então, As perguntas quando ela todas vem já com foram... então... As perguntas todas já foram respondidas ao longo da conversa. Eu pensei que ela ia trazer uma bomba agora. Né? Ela mandou um então. Eu falei, Gente, eu vou dizer pra vocês que eu tô com dor de cabeça desde a hora que eu sentei aqui nesse banco. Eu tô. Eu não sei, eu não sei. Eu falei um montão de coisa extremamente espontânea aqui, né? Assim tem que ser. E sim, sinceramente, tô com dor de cabeça aqui. Com dor de cabeça. Porque assim, tá fritando aqui o negócio. Meu Deus, como é que encaixa isso, né? Agora tu fala então. Então eu falei, agora é hora de pedir o corte pra ir ao banheiro, né? Eu ia pegar aqui, né, essa palavra de Romanos, que aí a gente tá falando muito de fé, razão, né? O livro de Romanos, ele nos confronta bastante, né? Mas ele fala aqui, todo mundo conhece essa passagem, mas eu acho que vale a pena a gente citar. E aí a minha versão é a NVI, que diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Então, assim, em nenhum momento é aquela coisa relegada ao privado, né? Algo que a gente não possa participar do debate público, né? Que a gente não possa participar da universidade, das conversas que tem lá. Pelo contrário, a gente precisa participar dessas conversas da universidade, porque a gente precisa colocar uma outra visão. A gente precisa colocar uma cosmovisão que está se perdendo diante desse debate público, né, que se tem hoje. Hoje se fala de várias coisas, né? Hoje, de uma certa forma ou de outra, eu falei assim, a gente aqui no Brasil, a gente é tranquilo, não tem uma perseguição, mas a gente hoje não pode falar. Se eu for pregar o livro de Romanos ali no meio da rua, vão mandar um guarda aí ali e dizer que eu não posso pregar determinadas falas de Romano. Mas, como eu disse, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a gente não pode ser cerceado de falar da palavra de Deus. Né? Então, assim, de uma certa forma ou de outra, Deus tem que dar essas condições, ou pode dar essas condições, não que tenha que dar, mas pode dar essas condições para a gente participar do debate público, para dizer assim, não, peraí, tem alguma coisa que não está certo, não tá batendo. Por quê? Porque não bate com a minha fé. E aí, cada fé é a questão da liberdade. Cada fé precisa ser respeitada. A gente respeita a fé do ateu, né? O ateu não tem fé, mas a tem que ter muita fé para ser. Tem que ter muita fé, exatamente. Tem que ter, porque o cara não acredita em nada, né? Ele tem fé na ciência. Tem cara... Acreditar em nada é mais difícil que acreditar em Deus. Pois é, eu acho complicado mesmo, assim, o cara... Mas enfim, a gente acaba respeitando, mas a gente precisa também ter espaço, né? Ter o nosso espaço para a gente poder fazer as nossas declarações, né? A fé cristã, ela vive da pregação que acontece, né, de geração em geração. Né? Se Paulo não quisesse, se Paulo não te dispusesse no seu coração de ir para a Europa, talvez a gente não fosse alcançado pela fé da forma como fomos. Né? Talvez o Ocidente fosse diferente. Então, assim,
eu acho que assim, a razão, que é o vosso culto racional, que ele coloca essa palavra racional, é assim, ó, não é devaneio. Não é devaneio, não é algo assim, não é o transe. É algo que é real. Real. Né? Jesus é real. Cristo é real. Ele fala dele na sua palavra do início ao fim. Ele é real. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fala lá no último livro da Bíblia, fala sobre isso, né? Olha, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque o Espírito Santo está aqui no nosso meio, falando, conduzindo esse podcast, conduzindo a nossa conversa. Então eu acho que assim, esse trabalho é um trabalho extremamente importante. Eu vejo ele com muito bons olhos, porque é de fato você equipar com uma conversa fluida, tranquila, né, algo que vai falar naquele linguajar, mas a gente nenhum momento deixou de falar a verdade, em nenhum momento a gente trouxe algo aqui que não fosse balizado pela palavra de Deus, né? Sempre esquina, não, peraí, mas tem aqui, né, balizado. E né, a gente vive a nossa vida normal, frequenta, trabalha, né? E eu acho que é assim que a gente precisa dar o testemunho, e quando Deus, obviamente, colocar na nossa boca uma palavra que possa ser proferida, né, naquele momento em que, né, o Espírito Santo fala, né, como vai lá e fala para o eunuco, né, e Filipe fala lá para o eunuco, que estava querendo ouvir a palavra de Deus. Né? Olha como é que o Espírito Santo conhece a nossa necessidade. Ele conhece a nossa necessidade mais do que nós mesmos, né? Mais do que nós mesmos. A gente está aqui falando, o que vocês estão falando está me edificando, né? O que Mateus falou edifica, Pedro falou edifica. Tudo que a gente está falando aqui edifica quando a gente está falando, né, sobre a palavra de Deus. O Espírito Santo vai conduzindo, né? Ele diz que a gente tem que falar sobre a sua palavra cantando, salmodiando, né? Então eu acho que é muito, muito legal. Eu sou um entusiasta disso. Eu acho bem legal e acho muito bacana esse trabalho que vocês estão fazendo. Muito bacana. Eu nem sabia que tinha esse trabalho aqui na igreja. Inclusive, você falou disso de incentivar os jovens ter abertura nesse diálogo, porque a gente falou no último episódio do podcast, que a gente falou sobre carreira e universidade. E aí casou direitinho, porque o que eu mais acredito é que essa nossa geração, ela tem tido até mais essa presença mais nessas áreas mais intelectuais do que as gerações mais anteriores tinham abertura, porque a gente tinha uma descrença muito grande na ciência e a gente botava muito essa separação. E a gente começou a ver que não existe esse antagonismo dentro do fé e ciência. E eu falei, cara, a gente precisa cada vez mais estudar e ter essa ciência, não só estudar as ciências específicas, mas também a Bíblia. Porque quando a gente tiver essa palavra tão enraizada em nós, a gente consegue olhar para aquilo ali e enxergar Cristo. Com certeza. E aí, quando a gente entra naquele diálogo na universidade, a gente apresenta todas as teorias, tudo, mas a gente vai deixar ali, ó, Cristo está aqui. Com certeza. A gente não vai te desacreditar. E aí foi quando até a Alana, que estava aqui participando com a gente, ela falou, teve uma matéria na minha universidade que a professora falou, não tem como a gente não olhar para isso e não acreditar em Deus. Porque, cara, olha só, tá ali. Tá bem claro ali. A gente que muitas das vezes quer separar as coisas, mas não tem como separar Cristo de tudo, porque ele criou todas as coisas. Ele criou as coisas pelo poder da sua palavra, e às vezes a gente tenta fazer essa separação, e aí, né, cada um com as suas convicções, sim, mas não casa, né? Fica alguma coisa assim, eu fico com dificuldade de saber assim, do caos vai criar alguma coisa. Se eu deixo a minha casa lá uma semana, só destrói. Vai criar bicho. Só mato, vai lá, destrói tudo. Não tem nada bonito que nasce lá. Você não planta uma rosa, não nasce nada, não tem. É bem complicado, fica tudo sujo. Tudo. Então, assim, é difícil a gente conseguir conciliar, né? Assim, traz pra gente, a gente precisou estudar isso na faculdade, a gente no colégio, a gente estudou e tudo. Mas, cara, assim, é muito mais simples para mim, sinceramente, fazer assim, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus. Pronto.
Mas como assim? Não sei. Ele disse, quando você tiver a oportunidade de estar com ele, você pergunta como é que foi. Ele falou para criar. E ponto. Ah, mas foi 6 dias? Não sei, cara. Foi no primeiro dia disse que era bom, no segundo disse que era bom, no terceiro disse... E no último falou que é muito bom. É isso que ele falou. Agora, se foi 1000 anos... né? Ah, mas e os dinossauros? Existiu também. Eu fui lá no museu, vi um esqueleto grandão e não tem como eu dizer que não existiu. Qual é o problema disso, gente? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Entendeu? É porque a gente quer, como o bicho às vezes fala assim, qual era a cor da cueca de Adão? Gente, não faz o menor sentido. Não é não? Não faz, gente. O que isso vai fazer de diferença? O que acrescenta? Acrescenta o que na minha vida, Adão tinha umbigo? Não faz sentido, né? A folha de bananeira tinha bolinha na frente, botava com rosa. Não sei, gente. Eu só sei que foi assim. Deus criou, né? Criou a mulher e pronto. Aí aconteceu um problema depois. E que problema? Agora, assim, pra mim é mais fácil, entendeu? Entender dessa forma. Agora, no colégio eu faria lá o Big Bang, colocava tudo direitinho, né? Bonitinho. Aprendi também daquele jeito, uma outra visão de coisa, mas não consegue, eu não consigo casar, entendeu? Eu tenho dificuldade para ver. Quando você vê, você já conhece aquele Adalto Lourenço? Sim. Ele fala muito, ele é um físico, acho que é físico, né, Pedro? É físico. Eu acho que sim. Enfim, ele fala muito sobre a questão das galáxias, né? Dos planetas. Gente, tá aquele homem. Aí ele fala assim, cara, é impossível não ter Deus. Impossível, gente. Assim, a coisa é muito perfeita. É muito perfeita, gente. Assim, se o Sol ele se estender num dia por mais algumas horas, a gente tem um caos. Tem um caos, só isso. Entendeu? É assim, então você vê que as coisas elas são perfeitas. Mas por que aconteceu o tsunami, isso? Aí eu não sei te dizer, mas né, as coisas são perfeitas, elas vivem em harmonia. Né? Deus criou todo esse ambiente, depois criou a gente. A gente vive sem ar? Não vive. A gente vive sem a terra? Não vive. Então, assim, gente, eu tenho dificuldade, mas a gente precisa estar equipado, e eu acho muito interessante que você coloca, que você traz, porque a gente está vivendo hoje uma geração em que tem mais acesso, né? A questão do Google, de fato, ela cria uma facilidade, mas é uma facilidade boa, né? Porque o cara hoje, a gente ficava na biblioteca ali, pega um livro, não é, pega outro, não é, pega outro, não é. Quando pegava, tinha que ler 500 páginas para saber que não era, né? Hoje você vai no Google e faz uma pesquisa mais seletiva e você consegue entregar, né? Mas essa velocidade ela precisa ser usada, assim como as ruas de Roma foram usadas para poder pregar o evangelho. Então eu acho, na minha opinião, que está sendo criada alguns caminhos, né? Algumas formas para a gente poder levar mensagem. E eu vejo muito isso em alguns pregadores que saíram dos púlpitos das igrejas e começaram a militar nessas... John Piper é um deles, né? Militar nessas áreas, porque eles entenderam que ali eles poderiam alcançar mais. Ali é o entendimento também de que a gente pode debater nesse espaço. De que a gente não está relegado aqui a 4 portas da igreja e a gente só pode falar de fé aqui e quando chegar lá fora a gente vive de qualquer maneira. Não. Né? A gente hoje tem que falar de fé aqui, tem que falar de fé lá fora, seja no falar ou seja no proceder, né? A gente precisa, porque a gente é espelho, né? Cristo, a gente é imagem e semelhança dele, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, essa coisa, né? Então, é isso, gente. Eu falo pra caramba mesmo, né, gente? Eu tenho esse problema. Ficou muita gente aqui. Não, eu tenho Demais, tenho esse problema, gente. Tenho. Não, foi muito bom. Inclusive, se você tiver curiosidade de ler mais sobre fé e ciência, tem o grupo do ABC2 na ciência, são cristãos que escrevem conteúdos sobre ciência, linkando fé, razão e tudo mais. Tem uma série muito boa sobre fé e ciência deles, que até acho que o Alistair McGrath, né? Escreve alguns dos livros, são livros muito bons. Eu recomendo pra caramba. Ah, legal. Bom saber. E aí, Gabi?
Podemos encerrar? Também tem Bible Project. Cabe nisso? Hã? Bible Project. O Bible Project é bom pra você estudar a Bíblia, né? Eles dão um resumo, têm ilustração, né? Eles contam os resumos de livros da Bíblia baseado em ilustrações. Eles fazem as ilustrações fazendo bem o resumão. É bom pra você estudar um panorama geral da Bíblia. Eles têm um podcast também. Eles têm podcast? Eu Tem. não sabia. Eu não sei se tem em português. Ah, isso é um problema, né? É. Eu tava vendo o canal em inglês e eles começaram o podcast. Eu não vi o de português ainda. Ah, mas é legal. Tem bastante conteúdo já disponível, Muita gratuito coisa. no site deles, que é um bom auxílio. Usei no meu trabalho do SEAB, inclusive. Legal. É isso. Se você curtiu esse episódio, compartilhe, mande pros seus amigos e nos vemos no próximo episódio. Até lá.